O Inter encara o São Paulo logo mais no Morumbi, cuidando a matemática. Uma vitória e alguns resultados paralelos podem fazer com que o Inter garanta o vice-campeonato nacional. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Baita, vamos lá, vamos falar do Inter, porque daqui a pouquinho tem Internacional e São Paulo lá no Morumbi e eu dei uma pesquisadinha, dei uma olhadinha aqui na tabela para a gente mais ou menos fazer algumas questões matemáticas aí, porque o Inter pode ainda garantir o vice-campeonato nacional, 42,7 milhões para os cofres do clube, dependendo da combinação de resultados agora da 37ª rodada. Eu vou te pedir para tu ficar até o final do vídeo, porque também eu vou trazer algumas informações sobre o São Paulo do Patrick. A gente vai reencontrar o Patrick, né? Pela primeira vez, porque no jogo no primeiro turno, o Internacional não encarou o Patrick, tinha tomado cartão amarelo, né? Tinha ficado suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Vamos lá. Antes eu quero te pedir, cara, deixa o teu like, te inscreve no canal. A gente tá com um objetivo aqui, tá? E eu quero agradecer vocês. Ontem foram 50 novos inscritos, tá? A gente tá com um objetivo para chegar até fevereiro mais próximo dos 20 mil inscritos, beleza? Fevereiro marca um ano do canal aqui, dos conteúdos que eu gravo para vocês, e agradeço demais toda a parceria que a gente tá tendo e todo o crescimento, né, que a gente tá tendo, não só em números, né, porque números são legais, mas principalmente a relação que a gente tá tendo aqui, conversando e entendendo cada vez mais o Internacional e mostrando um pouco mais do nosso coloradismo também nos bastidores, por que não? Beleza? Vamos lá. Vamos falar do Inter assim, ó, porque o Inter, ele encara então o São Paulo no Morumbi nessa terça-feira. Daí, amanhã, quarta, às 19 horas, jogam os rivais do Inter pela vice-liderança e por que não, né, pelo vice-campeonato do Brasil. Tem o Fluminense, que encara o Goiás no Maracanã, e tem o Corinthians, que vai ao Couto Pereira enfrentar o Coritiba. O Coritiba que já fugiu, né, da zona de rebaixamento, já não pode mais ser rebaixado, está praticamente de férias do campeonato, né? Mas a gente tem que fazer a seguinte conta. Ó, se o Inter ganha o seu jogo, tá, e os dois adversários não ganham, o Internacional é o vice-campeão brasileiro, já está sacramentado, não interessa o que aconteça no próximo jogo contra o Palmeiras, na próxima rodada ali agora no final de semana, beleza? A grande questão é, com o empate, o Inter garante o segundo lugar para a próxima rodada. Daí o Inter ganharia 1 ponto, iria a 68 pontos. Dependendo do que acontece com o Fluminense e o Corinthians, também poderia ganhar. Poderia também ficar em segundo e sacramentar. Porque olha só, se o Inter empata, tem uma questão. O Inter vai a 68 pontos e aí torceria para uma derrota do Corinthians ou uma derrota do Fluminense para ficar com 4 pontos de diferença. Seria 68, 64, 64. A grande questão é, um dos dois vencendo, poderia ir para 67. Vamos supor que os dois ganhem, tá? Iriam a 67. O Inter é obrigado a vencer seu jogo na próxima rodada, para então, de repente, não contar com tropeços, né? Não precisar fazer resultados paralelos. A grande questão é que se o Inter perdeu o seu jogo lá no Morumbi, o Inter pode, com a combinação de resultados, o Corinthians ganhando ou o Fluminense ganhando, pode cair até a 4ª colocação. E isso significa 4 milhões a menos nos cofres do clube. Se vocês lembrarem, cada posição na tabela agora cai 2 milhões de bonificação, né? Pela gratificação do campeonato, da classificação do campeonato. Vamos arredondar para cima, tá? É mais ou menos assim. O segundo ganha 43 milhões, o terceiro ganha 41, o quarto ganha 39. É basicamente isso. O Inter não cai da 4ª colocação, teria que perder os 2 jogos e aí o Flamengo ganhar os 2 jogos, mas enfim, a tendência é que não aconteça, tá? Mas praticamente o Inter consegue no máximo chegar até a 4ª colocação.
Então o Inter tem que cuidar essa rodada e de preferência ganhar esse jogo, porque esse é o jogo de ganhar. Esse é o jogo de ganhar, ainda que seja um jogo muito difícil. O São Paulo, por exemplo, nesse momento ele está fora da zona de classificação para a Libertadores. O São Paulo precisa jogar agora contra o Internacional em casa e depois ele vai a Goiânia pegar o Goiás. Então, na última rodada, é um jogo fora, com um São Paulo completamente esfacelado, né? Ou eu não digo nem desmotivado, mas numa turbulência muito grande dentro do seu vestiário. O São Paulo que está, primeiro, com 12 desfalques, pegou agora o Rafinha, né? O lateral direito e tal, o Garrafinha, tá? Que vai ficar também de fora. Então, com 12 desfalques, o Rogério não só vai improvisar na lateral direita, como tem um time totalmente diferenciado e um time totalmente fora do contexto. Um São Paulo que está encontrando também no vestiário uma turbulência muito grande. Tem muitos jogadores que estão contra o técnico do São Paulo, né, o Rogério Ceni, inclusive o Patrick, o ex-jogador do Inter, que era aqui, que foi a principal, talvez, contratação do São Paulo na temporada. E aí, meu amigo, eu vou te dizer, a situação pode ser benéfica para o Inter nesse sentido, de o Inter poder usar não só esse momento do vestiário, mas também a torcida do São Paulo a seu favor. Porque a tendência hoje é de 20, 25 mil pessoas pelo público que se espera hoje, o que se diz lá em São Paulo. E com certeza, né, é uma torcida que cobra muito. Se daqui a pouco o São Paulo, tentando se impor em casa e tentando fazer os seus gols, não chega num placar favorável, por óbvio, o clima no Morumbi não vai ficar nada fácil, não vai ficar nada bom. Então, o Inter pode aproveitar isso aí também. Tu tá otimista? Tu tá otimista que o Inter vai ser campeão agora, vice-campeão do Brasil, agora nessa rodada já? Então faz o seguinte, entra em kto.com, usa o cupom Ernest, te cadastra lá, usa o cupom Ernest, ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. Tá? Se tu botar R$100, por exemplo, tu vai ganhar mais 20. E aí vem brincar. Olha, dá para botar uma grana boa com o Internacional hoje, tá? Porque tem assim, vou te dar 3 dicas, tá? Tem uma odd da vitória do Internacional que tá quase 4. Tá 3.8, 3 alguma coisa, 3.7. Tem o empate devolve a aposta, que estava 2,5 hoje no meio-dia. E também tem gol do alemão a qualquer hora, 4,5 a odd, tá? São essas 3 odds que eu vou dar as barbadas para vocês hoje no gol. Tô sentindo que o alemão vai desencantar e vai deixar esses 9 jogos aí sem marcar para trás. O Inter é o seguinte, o Inter está praticamente definido. O Inter vai sem o Edenilson, com a lesão no tornozelo. O Inter vai sem o Mikael, que também já não estava nem jogando, tudo bem. Tem o Lisiero, que pertence ao São Paulo, e o Internacional obviamente não pode usá-lo, mas também está com a questão aí no joelho, e aí é óbvio que não ia entrar, mas o time está praticamente definido. Kehler no gol, Bustos, Vitão, Mercado e o René, Johnny, Maurício, Alan Patrick e o Depena, o Pedro Henrique e o alemão. Tem um zum rodando aí que pode ser o Wanderson, mas olha só, quem falou para as mídias do clube agora na apresentação do jogo foi o próprio Pedro Henrique. Então eu acredito que não vai ter essa questão aí de dúvida de quem é o titular e quem não é. Até porque é bem provável que o São Paulo vai ter que se jogar. O São Paulo se jogando para o ataque vai fazer com que o Internacional tenha mais espaços e aí a gente pode ter a velocidade do Pedro Henrique de um lado, a velocidade do Maurício de outro. Né? O Maurício que tem sido, do Sub-23 do Campeonato Brasileiro, um dos principais assistentes e um dos principais goleadores também do campeonato. Então, o lado direito também é uma possibilidade de ataque e possibilidade de o Internacional surpreender o Rogério Ceni, né? Surpreender o São Paulo, e daí a gente voltar com esses 3 pontos e esse vice-campeonato que a gente falou no início aí do vídeo, do conteúdo, beleza? Se tu chegou até aqui, cara, te agradeço demais. Deixa teu like, te inscreve no canal, compartilha para o maior número de pessoas e vamos junto, beleza? Sempre pela parte da manhã e sempre pelo finalzinho da tarde tem vídeo novo aqui no meu canal. Valeu? Forte abraço! Tchau!